Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso completo de Direito Penal Militar, exclusivo para o concurso da Polícia Militar de Goiás. É um concurso que se aproxima, não sabemos quando, mas ele está chegando, né? E vamos então aqui focar na banca escolhida, que foi a OCP, né? Para esse concurso. Faremos muitas questões anteriores dessa banca, porém, não nessa disciplina. Direito Penal Militar. Ao longo do nosso curso, vamos ver direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, leis especiais. Mas direito penal militar a gente não tem questão. Então, vamos focar aqui nas questões de provas anteriores para polícias militares de outras bancas. Mas o raciocínio é o mesmo, pessoal. A OCP é uma banca que costuma ser muito literal, cobrar a letra da lei. Bom, Pimenta, então a gente vai estudar aqui letra de lei. Vamos estudar aqui letra de lei. Infelizmente, é um estudo maçante, porém, é o estudo mais eficaz para esse tipo de prova. Pessoal, é o tipo da prova que não adianta a gente montar um caderno excelente de direito penal militar e não entender os detalhes da legislação. Né? A gente vai ver aqui nas questões que o que as provas cobram são os detalhes da legislação. E isso a gente não tem como passar para o caderno. Ainda que tivesse, perde-se muito tempo e estuda de uma forma errada. Se estuda de uma forma errada, desnecessária. Se a gente já tem tudo isso na lei, o que é mais fácil? A gente imprime a lei, massifica o que está na lei e vai responder as questões. É simples. É um estudo muito simples. E eu preparei para vocês um Código Penal Militar esquematizado. Como é que é isso? Ele não tem anotações, é só lei. Né? Você não vai ter explicação lá. Só que ela está dividida de acordo com o tópico os tópicos do seu edital. Então, o tópico número 1, aplicação da Lei Penal Militar. Tópico número 2, crime. Tópico 3, imputabilidade. 4, concurso de pessoas, e assim vai. Isso vai facilitar o teu estudo. E aí, o que eu te aconselho? Imprimir esse vade-mecum, são 20 páginas, 19, 20 páginas, né? A letra ficou um pouco pequena, porém foi necessário para você não ficar com um bloco assim só de Código Penal Militar, né? Em 10 folhas, frente e verso, você consegue imprimir. E aí, o que eu te aconselho? A gente parte para os artigos aqui, comentando os artigos, eu vou te ensinar a grifar só o necessário, né? A gente não vai mais estudar daquela forma que no final o código fica todo amarelo, né? Todo verde. Não, não. O amarelo vai ser no ponto principal que a prova vai te perguntar. E eu vou te explicar e vou te ensinar a identificar esse ponto principal. De forma que, se você pegar o hábito de ler essas 20 páginas do Código Penal Militar e assistindo às videoaulas, você entender o que está ali, você não erra a questão de prova. Ok? Essa vai ser a nossa jornada, vai ser o nosso objetivo. Entender o que está na lei e internalizar isso. Pimenta, eu preciso decorar os 400 e poucos artigos do CPM? Claro que não. Como eu falei, são 20 páginas dos tópicos do edital. Tem tudo ali? Olha, tem tudo que o edital traz. Mas a gente sabe que as bancas costumam apelar um pouquinho, né? Como foi feito na última prova da Polícia Militar de Goiás, pela FUNRIO, que cobrou um crime que aparentemente não estava no edital, no tópico do edital, né? Devassar o conteúdo de correspondência. Isso aí é um crime que estava fora dos 3 tópicos dos crimes em espécie que vinham no edital, né? Mas a questão não foi anulada, foi mantida, porém é uma questão que não compromete a tua aprovação. Eu preciso que você saiba o que está ali nas 20 páginas. Se você souber, você vai fazer uma excelente prova com bastante chances de ser aprovado. Primeiro, você está me garantindo a aprovação? É claro que não. Eu não seria irresponsável de fazer uma coisa dessas. Quem garante a aprovação é você. Você que vai sentar lá e ler as 20 páginas até o dia da prova. E entender o que está ali e marcar correto. Né? Eu vou te ensinar um método eficaz de você marcar as questões de direito penal militar. Mas isso tudo vai depender de você. Você vai ter que fazer a sua parte. Beleza? Então, essa nossa primeira aula é uma aula introdutória para a gente poder compreender a estrutura do direito penal militar e partir para os artigos do Código Penal Militar já com essa noção
do que a gente vai encarar pela frente. Tá bom? Então vamos lá para o nosso slide. Introdução ao direito penal militar. Olha lá. Galera, primeira noção. Direito penal. Na sua prova, você vai ter que enfrentar um direito penal comum, que se chama de direito penal comum, e um direito penal militar. São duas disciplinas diferentes, em tópicos diferentes do edital, né? Então você vai ter que enfrentar essas duas disciplinas. Mais ou menos aí, umas 6 questões de direito penal militar e umas 12 de direito penal comum, aí 10, contando com a legislação especial, né? Então só aqui a gente tem aí bastante questões de prova. E o direito penal, ele é dividido dessa forma, direito penal comum e direito penal militar. Pimenta, qual é a diferença? Primeira diferença. O direito penal comum, ele tem suas regras previstas no Código Penal. Isso não é novidade para a gente. Para quem nunca estudou, então, Código Penal vai prever crimes comuns. Já o Código Penal Militar vai prever crimes militares. Só que, no direito penal comum, aqui desse lado, além do Código Penal, nós temos também leis especiais ou leis extravagantes, como aparece no seu edital. Então, o direito penal comum, ele pode estar previsto tanto no Código Penal quanto em leis extravagantes. Já o direito penal militar, desse lado de cá, somente estará previsto no Código Penal Militar. Eu não tenho leis extravagantes penais militares, pelo menos até o momento, né? Pimenta, podem vir a serem criadas leis penais especiais militares? Sim, não há impedimento algum, mas hoje não existe. Então, o seu estudo do direito penal militar vai estar focado aqui, no Código Penal Militar. Beleza? Uma matéria que não faz parte do direito penal, mas que com ela se relaciona, é o direito processual. O direito processual penal vai trazer as regras do processo penal comum. É o Código de Processo Penal. O direito processual penal militar vai trazer as regras do processo penal militar no Código de Processo Penal Militar. Mas isso aqui é matéria que não cai na sua prova, pelo menos até o último. Pode ser que seja incluído, né? Mas no último concurso não caiu o Código de Processo Penal Militar. Mas cai o Código de Processo Penal Comum. Tá bom? Então, o objeto do nosso estudo aqui... Deixa eu melhorar a caneta. Marca texto aqui, ó. O objeto do nosso estudo será o Código Penal Militar. É aqui que a gente vai estudar. Lá no Direito Penal Comum, você vai estudar o Código Penal Comum, como conhecemos hoje. Pimenta, tá bom. Mas qual é a diferença entre direito penal comum e direito penal militar? Já entendi que os dois caem na prova, mas não entendi a diferença. Pessoal, para a gente entender a diferença, primeiro a gente tem que entender a missão do direito penal. Para que serve o direito penal? O direito penal serve para proteger bens jurídicos. E o que são bens jurídicos? Vem aqui. Uma explicação rápida aqui de como o direito penal funciona. Para quem nunca viu, né? Para quem já estudou, tem uma noção. A sociedade, quando resolveu ser sociedade, quando as pessoas resolveram viver em grupo, o que começa a acontecer? Olha só, quando você começa a viver em grupo. Se você mora num condomínio, pega o exemplo do teu condomínio. O que mais tem no teu condomínio? Confusão, né? Briga. Pega sei lá, um clube. Muitas das vezes reúne pessoas ali,
E um bota o som alto, outro joga cerveja no chão, bota briga. Quando o ser humano se une em grupo, geralmente sai briga. Casamento. Não, essa não vou usar como exemplo. Namoro, também não. Entendeu? Juntou duas ou mais pessoas, briga, conflito. E aí vem o direito para quê? O Estado de Direito vem e diz, olha, agora existe um ente supremo, chamado Estado, que vai tutelar essa convivência, vai regular essa convivência através de normas, através de leis. Então, para que não haja briga, todos devem cumprir a lei. Chega um momento em que alguém descumpre a lei, né? E dá briga. E aí precisa-se do Poder Judiciário para o Poder Judiciário resolver essa briga porque a lei foi descumprida. Então o direito ele serve para segurar a vida em sociedade, para dar uma regulada ali, para evitar conflitos. Só que nem sempre ele consegue. E o direito penal serve para evitar os conflitos mais graves, né? E quando um conflito ocorre, o resultado desse conflito é a violação de um bem jurídico. Por quê? Se eu tenho um conflito contigo, por exemplo, a gente está numa discussão aqui, e aí você fala assim, pô, cara, você é um canalha. E aí você, nesse conflito, atingiu um bem jurídico meu, que é a minha honra. O que é um bem jurídico? É um valor. É aquilo que você considera como importante para a tua vida. Não só para a tua vida, sob a ótica individual do indivíduo, mas da sociedade também. Por exemplo, a tua vida é importante para você? Sim. Então o direito vem e criminaliza o homicídio, que é matar alguém. O teu patrimônio é importante para você? É. O direito vem e criminaliza a conduta de subtrair coisa dos outros. Furto. Né? A tua honra é importante? Sim, é um bem jurídico importante. É um valor importante. Vem o direito e criminaliza a conduta de te xingar, que é a injúria. Né? A administração pública é um bem importante? Sim, é o funcionamento do Estado. Isso é muito importante. Vem o direito e criminaliza as condutas que atentem contra a administração pública, criando os crimes contra a administração pública. O meio ambiente é importante? Sim. Os crimes ambientais servem para quê? Proteger o meio ambiente da sociedade, de predadores. Proteger o bem jurídico meio ambiente. Então, bem jurídico é tudo aquilo que é importante para você. Né? Todos aqueles princípios, valores, bens materiais e imateriais. Tá? Essa é a lógica do direito penal. Proteger bens jurídicos. E aí, quando a gente vem aqui para a diferença entre direito penal comum e direito penal militar, temos que entender o seguinte. Se o direito penal protege bens jurídicos, quando o direito penal comum nasce, ele nasce para proteger bens jurídicos comuns. Por outro lado, quando o direito penal militar nasce, ele nasce para proteger bens jurídicos militares, próprios da vida militar. Concorda comigo? Até aí, está coerente? Ora, se eu tenho dois direitos penais, claro que são diferentes. Se o direito serve para proteger bens jurídicos, é aqui que está a diferença entre direito penal e direito penal comum. E militar, desculpa. Por quê? Porque na tua prova, aí vem a primeira questão de prova que pode acontecer. É muito comum na tua prova aparecer isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho um civil e um militar. A partir de agora, pessoal, civil é aquele que não é militar. Tá bom? Ó, civil e militar. Depois a gente vai ver militar da reserva, militar reformado, que tem o mesmo tratamento que o civil, em alguns casos. Mas, por hora, civil é aquele que não é militar. E o militar é aquele incorporado a alguma instituição militar. Muito bem. Do lado de cá, no direito penal comum, né?
eu tenho um civil e eu tenho um militar. É possível, olha a pergunta que eu vou te fazer, é possível que um civil atente contra um bem jurídico comum? Uma conduta de um civil atente contra um bem jurídico comum? É a regra, pessoal, é o que mais acontece. Por exemplo, homicídio, furto, roubo, estupro, corrupção, peculato, crime contra o meio ambiente, tortura, crime contra a criança e adolescente. Pessoal, pessoas comuns praticam crimes que violam bens jurídicos comuns, que não tem nada a ver com militares. A Pimenta, então eu entendi. Então, crime comum, que é aquele previsto lá no direito penal comum, é aquele praticado por civil. E crime militar, indo lá para o outro lado, ó, é aquele praticado por militar. Pronto. Se cair assim na prova, já acertei. Galera, o raciocínio está até coerente, mas isso está errado. Lembra da diferença do direito penal comum para o direito penal militar? Não tem nada a ver com a pessoa que pratica o crime. Tem a ver com o bem jurídico protegido. Se um civil atentou contra um bem jurídico comum, o crime é comum. Se o civil atentou contra um bem jurídico militar, pessoal, o crime é militar, mesmo sendo praticado por civil. Então, nesse caso aqui, ó, do militar, esse civil aqui, ele pode atentar contra um bem jurídico militar? Pode. Vou te dar 2 exemplos aqui para você entender e nunca mais errar. Crime comum, do lado de cá. C. Civil. Se o civil furta uma bicicleta, isso aqui eu juro que é uma bicicleta. Imagina que um civil A furta a bicicleta de B. Ele é civil, mas ele atentou contra um bem jurídico comum de qualquer pessoa. Crime comum. Agora vamos lá para o outro lado. A, civil, furta uma pistola de um quartel do Exército. E aí? Ele é civil, ele não é militar, mas ele atentou contra um bem jurídico militar. Ou seja, praticou crime militar e não comum. Vamos voltar para o crime comum, lá do outro lado. Imagina que um militar subtraia a bicicleta do seu vizinho. Essa aqui é uma bicicleta aro 25, tá? Maior. 23, 25, sei lá. E aí? Militar de folga, vamos colocar assim. Ele é militar, mas ele está de folga. Ele não deixa de ser militar, ele não é civil. Atentou contra um bem jurídico comum do seu vizinho. Crime comum. É um militar respondendo por crime comum. Sem problema nenhum. Então aqui, ó, até rimou. Então aqui, ó, o civil pode praticar crime comum e o militar também pode praticar crime comum. Toma cuidado. Seja este militar estadual ou federal. O militar estadual é aquele da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. O militar federal é aquele da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Pronto. Qualquer militar pode praticar um crime comum. Toma cuidado com isso. E o civil, mais ainda, que é o que mais acontece por aí na prática, né? Agora vamos lá para o outro lado. Vimos que um civil, né, pode furtar uma pistola do quartel do Exército. Então o civil pode praticar crime militar? Sim. E o militar, pessoal? O militar, melhor ainda, né? Mais fácil ainda, né? Melhor não, mais fácil ainda, né? Porque ele está dentro do quartel, ele já está lá, é até mais fácil. Se ele subtrai uma pistola, ele responde por peculato furto militar e não comum, porque ele atentou contra o meio jurídico militar. Percebe? Então, a partir de agora, primeira questão de prova que você não erra mais. Não é a pessoa que pratica o crime que vai determinar se um crime é comum ou militar. O crime comum pode ser praticado tanto por civil quanto por militar, seja esse militar federal ou estadual. Agora, o crime militar pode ser praticado tanto por civil, toma cuidado que o civil também pratica crime militar, ou por militar também. Tá bom?
Agora toma cuidado com um detalhe agora que a gente vai ver. Esse militar aqui, ó, esse militar aqui, melhor, desculpa, não é o militar, é o civil. Esse civil aqui, praticando crime militar, esse civil aqui, praticando crime militar, anota isso aí e decora. Só crime militar federal. Ou seja, União. Quais são? Que atentem contra a Marinha, Exército e Aeronáutica. Só. Ah, não, Pimenta, peraí. Tu deu exemplo de um civil que pulou o muro do quartel do Exército e subtraiu a pistola. Sim. Então, se ele pula o muro do quartel da PM e subtrai a pistola, não responde por crime militar. Porra. Mas isso não faz sentido nenhum. Não faz mesmo, não. Mas, toma cuidado, isso é determinação da Constituição. O texto constitucional fala assim, então não interessa se tem coerência, se não tem. Eu acho que não tem coerência nenhuma, mas quem sou eu para achar alguma coisa? A Constituição fala assim, e é assim que você vai marcar na prova. E vai passar na prova, vai trabalhar com isso. Isso aí não vai fazer importância nenhuma na tua vida, só para a prova. Então decora. Resumo. O militar pode praticar tanto crime comum quanto crime militar. Beleza. O civil, ele pode praticar tanto crime comum quanto crime militar. Só que o civil só pratica crime militar federal, contra a União, contra a Marinha, Exército e Aeronáutica. Se um civil praticar crime estadual militar, contra PM ou bombeiro, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro, não responde por crime militar. Fica impune, Pimenta? Não. Ele responderá por crime comum se houver essa previsão de crime comum lá. Então, eu te dar um exemplo. O Zezinho pulou o quartel da PM, subtraiu de lá uma pistola. Responde por crime militar? Não, porque civil não responde por crime militar estadual. Como é que eu sei que o crime é estadual? Porque é o quartel da PM. Ou é contra um policial militar, ou contra um bombeiro militar, ou no quartel do bombeiro militar. É assim que eu identifico se um crime é militar, estadual ou federal. Então, se Zezinho pulou um quartel estadual, que é da PM, e levou uma pistola, não responde por crime militar. Mas o furto é crime comum também? Sim. Então, ele vai responder lá, por crime comum. Pimenta, mesmo que não atinja o bem jurídico militar, quer dizer, mesmo que atinja o bem jurídico militar, sim, mesmo que ele atinja o bem jurídico militar. É uma incoerência, mas é assim que funciona. Ah, Pimenta, e se o crime que ele cometeu contra a instituição militar estadual for crime militar estadual e não for crime comum? For crime militar, né, no CPM, e não for crime comum. Não responde por nada. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Existe um crime chamado ingresso clandestino, que é um crime militar. A gente vai estudar lá na frente. Ingresso clandestino é você penetrar no quartel pelas vias impróprias, que não seja pela porta principal, pelas vias corretas. Você pular o muro de um quartel, você fazer uma passagem subterrânea. Isso é ingresso clandestino. Esse é um crime que só tem no Código Penal Militar. Você não tem ingresso clandestino no Código Penal Comum. Ingressar clandestinamente em repartição pública, civil, não existe isso. E aí imagina que o Zezinho pula o muro do quartel, não para subtrair a pistola, mas para entrar no quartel. Né? Tem a formatura do primo dele lá, ele se atrasou, não pode mais entrar, ele vai lá e pula o muro. Ingresso clandestino. Né? Só que esse quartel é militar estadual, é da PM. Ele não pratica crime militar estadual. Ah, então vamos puni-lo na forma do Código Penal comum. Mas não existe ingresso clandestino no Código Penal comum. Então ele não responde por nada. Tá bom? Vai levar uma bronca lá, mas não vai responder. Ele só vai responder no direito penal comum se houver o crime correspondente. Como é o caso do furto, por exemplo. Tá bom? Então, para a nossa prova, o que é o principal? É você saber. Ele vai trocar aqui, isso.
que o civil só responde por crime militar federal contra a União, né, que é aquele contra o Exército, Marinha ou Aeronáutica. E anota aí, o civil não responde por crime militar estadual. Não pratica crime militar estadual. Mas por que isso, Pimenta? Expressa a previsão constitucional. Olha aqui, ó. Quando a Constituição Federal ela quer falar da União, da Justiça Militar da União, ela faz isso no artigo 124. Olha aqui, ó. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E aí vem o artigo 125, parágrafo 4º, que fala da Justiça Militar dos Estados. Diz o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares. Então, olha a interpretação do texto constitucional. Olha como é que é importante ler a lei para você ir para a prova com segurança. Quando o 124 da Constituição fala da Justiça Militar Federal da União, ele fala o seguinte: a Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares, sejam praticados por civil ou militar. Ela não falou nada com relação a quem vai praticar. Por isso, crime militar federal pode ser praticado tanto por civil quanto por militar. Agora, quando ela fala no 125, parágrafo 4º, da Justiça Militar dos Estados, ela fala: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Aí ela fala da pessoa. Nos crimes militares definidos em lei. Então, se compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares, não compete processar e julgar os civis. Tá? Essa é a interpretação que se faz do texto constitucional. E um último detalhe aqui, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que é importante para a sua prova, continua lendo, ó. Definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, a competência da Justiça Militar Estadual abrange atos disciplinares, que não são crimes. Outra questão de prova que você já vai matar. Uma coisa é crime, conduta mais grave. Pena de prisão, pena de morte nos crimes militares, a gente vai ver. E outra coisa são infrações disciplinares, atos disciplinares militares, que são infrações administrativas mais leves, que não são penas de prisão, de reclusão, né? Mas pode ser pena, por exemplo, de você ficar internado lá, interno, você ficar preso internamente lá, cumprindo sanção disciplinar, uma suspensão, etc. Tá bom? São coisas diferentes. A Justiça Militar Estadual tem competência para julgar infrações administrativas, disciplinares. A da União não. Tá bom? Olha aí. E, continuando a ler, no final, ele diz: ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Olha lá. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Cabendo ao tribunal competente, civil, isso aí não importa, no momento. Então, olha só. 3 pontos importantes aqui do artigo 125, parágrafo 4º, que você vai destacar aí. Primeiro deles é o artigo que nos diz que o civil não pratica crime militar estadual. Beleza. Segundo ponto é o artigo que nos diz que a Justiça Estadual Militar julga atos disciplinares militares. Isso vai cair na tua prova. E, por fim, também nos diz que nos crimes dolosos contra a vida, que é a competência do júri, se a vítima for civil, não haverá crime militar, e sim crime comum. Esse final aqui, pessoal, eu peço que vocês não se preocupem agora, que a gente vai ter uma aula só para ele. Tá bom? Por hora, saiba que crime militar é aquele que atenta contra as instituições militares, contra bens jurídicos militares. Podem ser praticados tanto por civis quanto por militares, sem problema nenhum. Sendo que o civil só pratica crime militar federal.
nunca estadual. Tá bom? Então esse foi o nosso primeiro bloco. Nos vemos no próximo aí, que a gente vai finalmente entrar nos artigos do Código Penal Militar. Tá bom? Um abraço então e até lá.